Evangelho de João, capítulo 20. Amados irmãos, nós vamos fazer uma leitura desse texto, dos versículos 19 ao versículo 31. Louvado seja Deus. Vamos lá, queridos. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Pai, clamamos a Ti para que Tua palavra, Senhor, encontre o nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, mova a nossa vida, que a Tua palavra, Senhor, nos quebrante e cumpra o propósito do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, bendito seja Deus. Mesmo nas horas difíceis, não seja incrédulo. Mesmo nas horas difíceis, não seja incrédulo. Até esse momento aqui, irmãos, de tudo que nós temos visto aqui no Evangelho, os discípulos só sabiam que o túmulo estava vazio. Lembra? Alguns foram lá, identificaram que Jesus não estava lá, e foram contar para os demais. O que eles sabiam até então é que o túmulo estava vazio. Eles tinham ouvido o testemunho de Maria, porque Maria havia dito para eles: olha, eu vi o Senhor, eu falei com o Senhor. Porém, meus queridos irmãos, veja bem, esses discípulos não tinham visto Jesus. Eles só tinham a notícia de que o túmulo estava vazio e de que Maria havia estado com o Senhor. Essa era a condição dos discípulos que estavam reunidos aqui, neste lugar, com as portas trancadas e com medo dos judeus. Veja,
A palavra nos mostra que foi no entardecer do dia da ressurreição. Foi no entardecer daquele dia, do dia da ressurreição. Amados, muitos discípulos estavam ali reunidos. Uma primeira coisa que nós identificamos aqui, irmãos, que é muito importante de observar, é que os discípulos estavam em comunhão no momento da dor. Queridos, eles estavam num momento muito difícil da fé. Eles estavam num momento muito difícil da caminhada. E nesse momento exatamente, o que nós encontramos aqui, que com exceção de Tomé, os discípulos estavam reunidos. Irmãos, há uma beleza aqui. Há uma beleza. Você percebe que eles estavam com medo, mas eles estavam reunidos. Quando nós olhamos para esse cenário, nós podemos pensar, imaginar que de forma semelhante vivem irmãos em lugares onde não se pode viver a fé de maneira aberta. Lugares onde os cristãos são perseguidos, que se reúnem, às vezes com medo, temendo pela própria vida, mas estão em comunhão, em plena dor. Mas acontece, irmãos, que nós vemos aqui, é que Jesus não os deixaria nas garras das dúvidas. Jesus não permitiria que eles permanecessem naquela condição de medo, nas trevas da ignorância. Jesus os resgataria do medo e da incerteza, e Jesus lhes mostraria, irmãos, o objetivo sublime da vida. Jesus faria isso. Mas note, uma coisa é a gente ler o texto e saber tudo o que acontece depois. Outra coisa é você se colocar no lugar daqueles discípulos e se imaginar na situação, no contexto exato de como eles estavam vivendo aquilo ali. Eles tinham acabado de ver o Mestre sendo martirizado numa cruz. Eles tinham acabado de ver o Mestre sendo humilhado na mão dos homens. E agora eles estavam sem o Mestre e sem saber o que fazer. Porque as palavras do Mestre já não ressoavam tão forte em seus corações, mas apenas as dores que eles haviam vivido e estavam vivendo ainda. Pois bem, acontece, irmãos, que no verso 19 nós vemos exatamente que eles estavam reunidos naquele dia, no dia da ressurreição. Já era o cair da tarde, com portas trancadas, com medo, e Jesus simplesmente se põe no meio deles. Irmãos, Jesus se pôs no meio deles. Amados irmãos, essa reunião dos discípulos testemunhava de uma unidade que foi desenvolvida em torno de Cristo. Eles estavam unidos em torno de Cristo. E isso é exatamente a imagem da igreja. Os discípulos reunidos por causa de Cristo. Eu imagino que eles estavam ali, irmãos, fortalecendo uns aos outros, apoiando-se mutuamente, conversando sobre as notícias do dia. Imagino que eles estivessem abrindo seus corações uns para os outros. Imagino que eles tivessem orado. Imagino que eles estivessem ali ponderando sobre o testemunho de Maria, mas Maria disse que conversou com ele. E de repente alguém, olha, mas será que foi isso mesmo? Será que não foi o coração dela movido, sabe, de tanta dor que fez com que ela tivesse essa imagem, mas que isso não seja um fato, seja uma ilusão de Maria, porque muitos duvidaram do testemunho de Maria. Não sabemos exatamente o que eles conversaram ali, mas uma coisa o texto deixa bem claro: eles estavam com medo dos judeus. E o medo, irmãos, tinha uma razão de ser. Jesus não estava com eles.
Desde que eles começaram a caminhada com Jesus, 3 anos antes, eles estavam com o mestre do lado, ouvindo o mestre falar, ouvindo os ensinamentos, seguindo a direção, aprendendo e cheios de expectativas de uma vitória gloriosa. E agora, eles só sabem que o mestre foi morto. E a pergunta é: o que esperar quando você não vê Jesus? O que esperar quando você perde essa conexão? Quando passa a existir uma certa distância? Porque Jesus, eles não sentiam que Jesus estava com eles. A ideia era essa, de que eles estavam desamparados. Apesar de que eles soubessem que Jesus havia prometido que estaria sempre com eles. Mas a impressão que dá é que eles tinham o sentimento de que eles estavam desamparados. E é por isso que o medo tomava seus corações. O que podemos imaginar que esses discípulos estavam sentindo? Vamos pensar, certamente angústia, uma aflição no coração, especialmente, irmãos, porque eles sabiam que Jesus havia dito para eles: olha, vocês vão me abandonar, ainda essa noite vocês vão me deixar sozinhos. Pedro chegou a dizer que não faria isso. Os demais, a Bíblia não diz se fizeram o mesmo tipo de comprometimento, mas eu acredito que eles tinham a intenção de permanecer. Mas a situação foi mais pesada do que eles poderiam suportar. E eles abandonaram Jesus. Então eles tinham todo esse contexto em suas mentes, daqueles dias tortuosos que eles passaram desde a sexta-feira. Uma mistura de culpa, com vergonha, uma incerteza, também provavelmente um sentimento de decepção pela situação que estavam vivendo ali, por aquele cenário. Imagino também, irmãos, que eles estivessem sentindo saudade daquele tempo glorioso, de água sendo transformada em vinho, de morto ressuscitando, das multidões tentando se aproximar de Jesus, e eles ali tendo que administrar todo aquele cenário. Saudade daquele tempo em que puderam ver o mar se acalmar no comando daquele que estava ali como mestre e senhor deles, mas também com medo. A gente deve se lembrar que alguns discípulos chegaram a manifestar aqui uma desilusão. Vocês se lembram dos discípulos no caminho de Emaús? Conversando com o próprio Jesus. Eles disseram exatamente assim, em Lucas 24, 21, nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de redimir Israel. Você percebe a fala desses homens? Nós esperávamos, ou seja, já não esperamos mais, que ele fosse, ou seja, parece que ele não era. Havia um sentimento de desilusão também no coração de alguns dos discípulos, daqueles que seguiam a Jesus, daqueles que estavam depositando a confiança nele. Mas acontece, irmãos, que de uma maneira maravilhosa, de uma maneira não natural, Jesus chega no lugar onde eles estavam com as portas fechadas. Jesus se coloca no meio deles. E a palavra de Jesus para eles é: paz seja convosco. Paz seja convosco. É bem verdade, irmãos, que Marcos escreveu
que Jesus repreendeu os discípulos por não terem dado crédito ao testemunho dos seus irmãos quando falaram com ele sobre a ressurreição. Porque ele apareceu aos 11, estando assentados à mesa, e lançou em rostos a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Marcos 16, 14. Mas veja, ele diz que eles haviam falhado em não acreditar no testemunho dos irmãos, mas não os acusou por mais nada. Em outras palavras, se vocês tivessem dado crédito para o testemunho dos irmãos, vocês não estariam com os corações aflitos como estão aqui. Queridos irmãos, Jesus que estivera morto, levando sobre si todo o castigo que era nosso, agora estava ali, presenteando o seu povo com paz. O profeta disse: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O tempo do castigo passou, ele ressuscitou, e ele agora estava ali dizendo àqueles que estavam temerosos: paz seja convosco. Ou seja, não era meramente essa tradicional forma de saudação entre os hebreus. Era mais do que isso. Era uma declaração de que agora a paz estava consumada. A verdadeira paz que veio daquele que levou o castigo sobre si, agora era uma realidade que os discípulos podiam desfrutar. Eles estão gozando de uma plena paz. Paz seja convosco. A reconciliação está feita. O véu se rasgou de alto a baixo. Vocês têm comunhão com o Pai. Não há mais separação entre vocês e o vosso Deus. Vocês estão perdoados. A paz que excede todo o entendimento agora é um bem divino, é uma graça, é uma dádiva que chegou a vós. Paz seja convosco, disse Jesus aos seus discípulos. Mas Jesus então mostra, versos 19 e 20 nos mostra isso. Jesus apresenta para eles as suas feridas, as suas cicatrizes. Jesus chega exibindo as cicatrizes, porque ninguém poderia suspeitar da identidade daquele que chegava no meio deles. Jesus mostrou as marcas do sofrimento. Jesus mostrou as feridas, para que eles pudessem entender que estava ali exatamente aquele que foi pendurado numa cruz. Aquele que se entregou na cruz era poderoso para se humilhar, para tomar forma de homem. Era poderoso para viver entre nós. Era poderoso para entregar a sua vida no nosso lugar, substituindo-nos na morte que era nossa. Mas ele também era poderoso para tomar a sua vida de volta. Aquele que estava ali estava com aquelas chagas, com aquelas cicatrizes, melhor dizendo, mostrando para eles: eu me entreguei na cruz, mas eu ressuscitei, e vocês não podem duvidar disso. Vocês precisam crer nisso, vocês precisam confiar nisso. Vocês não podem confundir a minha presença aqui com qualquer tipo de ilusão.
Cristo estava se mostrando ressurreto para que eles fossem fortalecidos na fé. Então, versos 21 e 23, irmãos, nos mostra que novamente Jesus diz: Pai, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles o Espírito, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, e se não os perdoarem, não estarão perdoados. Queridos irmãos, nós observamos aqui que Jesus chega e se coloca no meio deles, e Jesus então anuncia a eles a missão. Vale lembrar, irmãos, que no tempo em que Jesus estava com eles, Jesus os enviou de 2 a 2, para que fossem de casa em casa anunciando o Evangelho. Eles passaram por um treinamento intensivo com o Mestre. Jesus mostrou para ele como que eles deveriam fazer estando com eles. E agora Jesus ressuscita. E agora Jesus ressuscita, meus queridos irmãos, se coloca diante deles e diz essa palavra maravilhosa: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amados irmãos, diz a palavra do Senhor que eles se alegraram quando eles reconheceram a Cristo. Agora, sabe uma coisa interessante de considerar aqui? É que essa alegria que eles sentiram ali naquele momento foi também o cumprimento de uma promessa. Eu gostaria que você voltasse aí no capítulo 16, apenas o verso 22, e você observasse que estava acontecendo ali exatamente o que Jesus tinha dito para ele dias antes. Olha o que diz João 16, verso 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Veja, está se cumprindo aqui nesse momento mais uma promessa de Jesus. Promessa feita dias antes desse reencontro. Então, veja, uma coisa importante para considerar aqui, meu irmão, é que quando Jesus chega, Jesus não os livra do ódio dos judeus e nem da hostilidade do mundo. Você percebe isso? Jesus, ele chega no lugar do medo. Ele mostra-se ressurreto para os seus. Eles se alegram. Mas Jesus não muda o cenário lá de fora. Os judeus continuam furiosos, odiando Cristo e seus discípulos. E a promessa de Jesus não é de retirá-los do mundo, mas a palavra de Jesus é para que eles acordem para a missão que os espera lá fora. Lembra que ele tinha dito: eu vos enviarei para o meio dos lobos. Jesus não muda o cenário. Jesus muda o coração dos discípulos. Ele lhes deu ali uma palavra de direção. O lugar de vocês não é trancafiado de medo aqui. O lugar de vocês não é ficar escondido. O lugar de vocês é seguir na missão, porque eu fui enviado pelo Pai e agora eu vos envio. Irmãos, a igreja, o povo de Deus, é a representação do Senhor aqui nessa terra. É por isso que a Bíblia fala que somos embaixadores de Cristo.
Somos representantes dele aqui. Temos a missão de ser sal e luz, não para uma exibição pessoal particular, mas para que Cristo seja visto em nós. Então, Jesus lhes deu uma missão enquanto estavam tomados de medo e escondidos. Meu irmão, eu não pude deixar de pensar na igreja de hoje, aqui nesse contexto. Porque nós vivemos tempos difíceis. Talvez por uma situação bem diferente dessa que os discípulos estavam vivendo. Mas por causa de outros medos, por causa de outros tipos de insegurança, por causa de outras prioridades, como estavam aqui, querendo, com medo, fugir dos riscos lá de fora. Mas seja qual for o medo que nos toma, irmãos, Jesus nos chama para uma missão, ainda que seja nesse contexto. Quem daria a missão de salvar a humanidade nas mãos de pessoas escondidas e tomadas pelo medo? Você consegue perceber isso? Jesus chega naquele cenário onde os discípulos estavam com medo, trancafiados, e eles mesmos se trancafiaram ali. E Jesus chama aquele grupo de medrosos e diz para eles: vocês têm uma missão lá fora, no meio daqueles que odeiam vocês, no meio daqueles que me odiaram primeiro e agora odeiam vocês. Vocês têm uma missão lá fora. Meus irmãos, essa palavra também é para mim e para você. Que em muitos momentos nos trancafiamos e usamos como chaves as nossas argumentações, as nossas justificativas, as nossas desculpas. Mas o Senhor está conosco e diz para nós que Ele foi enviado pelo Pai e também nos enviou. Nós temos uma missão. E essa missão é lá fora, entre os lobos. Fomos chamados para isso. Jesus deu uma missão para eles, e eles estavam nessa condição. Assim é conosco. Nós fomos chamados, irmãos, para testemunhar. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. Veja, não era o cumprimento do Pentecoste. Aliás, essa promessa não tinha sido feita ainda aqui. Mas era o prenúncio desse acontecimento importante. Significava que eles serviriam ao Senhor por meio da graça. A missão que eles receberam agora de ir, de serem enviados como Jesus foi e agora os enviava, eles fariam isso pelo poder do Espírito Santo. Se Adão na criação recebeu o sopro para viver, eles agora estavam recebendo o sopro como sendo novas criaturas que deveriam glorificar o Criador. Estavam recebendo autoridade para anunciar as boas obras. Aliás, em situações anteriores, vemos que Jesus deu a eles autoridade. Mas veja, há algo de belo a ser contemplado aqui. Perceba, o Espírito Santo não poderia deixar de ser citado. Porque, olha a beleza desse quadro. Jesus, ressurreto, venceu a morte, aparece entre eles e diz: o Pai me enviou, eu estou os enviando, mas vocês não poderão fazer isso sem o agir do Espírito Santo. Então Jesus sopra sobre eles, para que eles entendam que essa missão será cumprida pelo poder do Espírito Santo.
que é o Consolador, que é o capacitador da igreja. Os discípulos não poderiam realizar nada por si mesmos, mas pelo poder do Espírito Santo. Mas aí, há uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos nessa hora. Por que nos sentimos acuados e não autorizados a agir em nome de Deus, se somos enviados? Eu parei para pensar nisso. E parei a partir de mim mesmo. Porque, queridos, nós não podemos cair no engano da ideia de sermos incapazes, de sermos despreparados, ou qualquer coisa dessa natureza. Sabe por quê? Porque nós fomos comissionados, nós fomos chamados e fomos enviados. E muitas das vezes nós deixamos de pregar a palavra porque de alguma forma nós não acreditamos que recebemos essa autoridade. Meu irmão, você tem autoridade para pregar o Evangelho. Você tem autoridade para proclamar as boas novas. Sabe o que significa isso? Você não deve ter receio. Você deve abrir a sua boca e confiar que esse Espírito Santo que foi derramado na nossa vida há de usar você com essa autoridade que é dada por Ele, para que a palavra anunciada encontre o coração e cumpra os propósitos de Deus. Não tenha medo de pregar o Evangelho. Não tenha medo de convidar alguém para participar das coisas do reino de Deus. Não tenha receio de mandar uma mensagem, de dar um telefonema. Não tenha receio de fazer uma visita para alguém, de parar alguém na rua e dizer: Jesus quer salvar você. Não tenha. Sabe por quê? Porque Jesus te deu a autoridade para isso. Ele te autorizou, Ele te capacitou para isso, Ele te enviou para isso. Então, não há o que temer, mas há, irmãos, o que fazer. Há o que fazer. Pois bem, então quando Jesus ele dá aqui essa missão para eles, irmãos, isso tem uma mensagem importante também para nós. Porque, olha, se fosse um filme, a ressurreição poderia ser o fim, não é verdade? Morreu, ressuscitou, venceu, acabou. Mas não é. A ressurreição não era o fim de tudo. Porque a história da salvação, irmãos, ela tem 4 capítulos. A história da salvação, ela trata da criação, da queda, da redenção e da consumação. Esses discípulos, eles estavam tendo o privilégio de ver o início do 3º capítulo da história da salvação, que é a redenção. Mas entre a redenção e a consumação, há uma trajetória, que, aliás, nós fazemos parte desse capítulo. Em que capítulo nós estamos, irmãos? Exatamente nesse. Entre a ressurreição e a volta do Senhor para a consumação de todas as coisas. Nós estamos, irmãos, nessa fase. E o que ocorre, irmãos, é que enquanto não acontece a consumação de todas as coisas, enquanto isso não ocorre, a igreja está em missão. A igreja está em missão. Ou talvez seria mais correto dizer, a igreja deveria estar em missão. Porque é lamentável, irmãos, que parece que a missão saiu da nossa agenda.
Parece que a missão deixou de ser importante, porque nós fazemos tudo nessa vida, até congregar, mas não estamos anunciando o Evangelho do Senhor para quem está lá fora. Muitas das vezes o nosso lugar de medo é a reunião na igreja. Reunimos aqui com medo de tudo que pode acontecer na vida, com medo da instabilidade econômica, com medo dos perigos dessa vida, desse mundo, com medo das doenças, com medo dos homens maus, com medo até do espírito maligno. Muitas das vezes estamos aí só aprisionados com medo. E aonde? Exatamente dentro da igreja, reunidos. Mas, irmãos, é tempo de despertar, porque Jesus ressuscitou. Queridos irmãos, a redenção foi consumada. E agora nós estamos nessa fase onde aguardamos a consumação de todas as coisas. Mas a pergunta é: o que nós estamos fazendo enquanto isso? O que nós estamos fazendo enquanto isso? Precisamos, irmãos, colocar a mão na massa. Para ser mais bem contextualizado aqui com a Escritura, precisamos, irmãos, voltar a segurar o arado e olhar para frente. E olhar para frente. Quando ele fala essa parte do perdão dos pecados, irmãos, devemos entender que essa missão, ela consiste naquilo que se refere à perdição e salvação. A nossa missão, irmãos, era a propagação da palavra para o perdão dos pecados. É a missão de anunciar o Evangelho. E isso está relacionado com a reconciliação com Deus. Se não há reconciliação com Deus, irmãos, também não há perdão de pecados. Jesus disse: olha, vocês precisam pregar, porque a salvação depende disso. Lembra da palavra? Como crerão se não ouvirem a mensagem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como haverá pregadores se não são enviados? Precisamos, irmãos, acordar para isso. Veja, nós pedimos perdão para os outros, mas só Deus pode perdoar o pecador. Nós não podemos perdoar em nome de Deus, perdoar para Deus. Nós perdoamos uns aos outros, mas quem perdoa o homem é Deus. Você lembra da oração que Jesus ensinou? Pai, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Mas quem pode perdoar as nossas dívidas com Deus é o próprio Deus, em Jesus Cristo, o Salvador. Pois bem, então surge aqui, irmãos, a figura de Tomé. Porque Tomé, ele duvidou dos outros discípulos. Nesse primeiro reencontro de Jesus com os discípulos, Tomé não estava. Irmãos, a gente deve se perguntar: aonde que ele estava? O nome de Tomé, que é em aramaico e dídimo, em grego, só para esclarecer, nós não encontramos ele no primeiro momento. Aliás, encontramos dizer que ele não estava lá entre os discípulos. Irmãos, nós temos uma coisa para aprender aqui nessa hora. Não podemos deixar de pensar nisso. Veja, sabe quando que Tomé foi ter essa mesma experiência dos demais discípulos? Uma semana depois. Uma semana depois, irmãos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a ausência dele
da companhia dos discípulos naquele primeiro momento, fez com que ele ficasse mais uma semana tomado do medo que os outros já não tinham assim. Ele, irmão, deixou de usufruir daquela bênção, deixou de desfrutar daquela graça, porque ele não estava com os irmãos. Sabe o que acontece? Quando a gente se ausenta da comunhão da igreja, a gente perde muita coisa. A gente sempre perde quando a gente não está com os irmãos. E Tomé experimentou isso. Ficou uma semana a mais do que os outros esperando, imaginando, porque eles disseram: olha, vimos ele, mas ele falou: olha, não acredito. Só se eu tocar nas feridas, somente assim eu crerei. Uma semana ele passou vivendo essa aflição, mas gracioso que é, irmãos, uma semana depois, as portas trancadas novamente, os discípulos reunidos, e agora Tomé com eles. Jesus surge pela segunda vez entre eles. E a primeira coisa que Jesus faz é se dirigir para Tomé. Eu acho isso impressionante, porque Jesus vai dizer para Tomé tudo que Tomé estava sentindo, pensando e falando. Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, toca aqui, Tomé. Irmãos, que cuidado, que graça. Jesus olha para ele e diz: olha, estão aqui minhas cicatrizes, que mostram o sofrimento que eu passei naquela cruz. Então está aqui a hora, Tomé. Toca. Sabe uma coisa interessante aqui, irmãos? Não há indícios de que Tomé tenha realmente tocado na cicatriz de Jesus. Não há uma menção clara de que isso tenha acontecido. Aliás, podemos até imaginar que ele não chegou a fazer isso. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse o seguinte: olha, Tomé, porque você viu, você está crendo. Porque quando Jesus ele chega e se apresenta no meio deles, a palavra de Deus nos mostra que depois de Jesus mostrar para ele que estava ali e dizer para ele tudo que ele tinha sentido e pensado, a Bíblia diz, irmãos, que Tomé faz uma declaração de fé. E essa declaração de fé, ela é muito importante, porque veja, ele vai dizer exatamente: Senhor meu e Deus meu. Jesus então chega, diz mais uma vez para todos: Pai seja convosco. Olha para Tomé e diz: Tomé, agora toca aqui. E Tomé imediatamente responde: Senhor, Deus meu, Senhor meu. No verso 28. Isso foi uma declaração de fé. Queridos, é verdade que Tomé precisou ver para crer. Mas o importante é que nós devemos considerar aqui uma palavra de certo teólogo. Ele disse: olha, nós também dependemos de certas evidências seguras para crer. Sabe por quê? Olha que interessante. Nós cremos porque nós temos a Escritura. Nós cremos porque nós temos o testemunho da igreja. Nós cremos por causa da nossa própria experiência. Mas nós não vimos Jesus. E é por isso que Jesus disse: olha, bem-aventurados os que não viram e creram. Nós fazemos parte desses bem-aventurados, porque não vimos Jesus, mas nós cremos. Não só cremos nele, porque se manifestou aqui no testemunho, no relato da Escritura, podemos comprovar, mas cremos que o veremos. A conclusão, queridos,
Versos 30 e 31 nos mostra que muitos milagres foram feitos e muitos nem foram relatados. Mas que esses milagres foram registrados para que pudéssemos crer que só há vida verdadeira em Cristo. Portanto, irmãos, eu quero encerrar trazendo para nós aqui algumas aplicações. Veja, na presença de Jesus, a fé ganha consistência. Eles estavam tomados de medo. Mas quando Jesus, então, aparece ali no meio deles, eles são tomados de uma coragem. O medo deu lugar à coragem. E, obviamente, sabemos que depois da descida do Espírito Santo, irmãos, a disposição do coração daqueles irmãos, movidos por Deus, se torna outra. Como, por exemplo, Pedro, que o negou, agora o assume, e o assume até a morte. E assim, meus irmãos, houveram muitos martírios por causa da fé em Cristo. Porque a insegurança, irmão, foi vencida. O Senhor tomou a vida daqueles homens e restaurou-lhes a fé. Aquele que começou a boa obra, termina a boa obra. Aquele irmão que começou uma obra na sua vida, vai terminar essa obra. Jesus sabia do medo dos discípulos, deu paz para eles. Jesus transformou aquela tristeza em alegria, transformou o medo em esperança, a dúvida em certeza. Jesus fez isso. O que eu quero dizer, irmãos, é o seguinte: vamos nos aproximar de Cristo. E como que a gente faz isso, irmão? Quais são os meios que a palavra de Deus nos mostra que nós podemos fazer isso? Pela oração, pela meditação na palavra, pela dedicação e devoção ao Senhor diária. É assim, irmãos, que nós estamos orientados a fazer. É assim que nós estamos orientados a fazer. Então veja, Jesus se desfez daquelas barreiras, se aproximou deles, porque ele também atravessaria o obstáculo dos seus corações e levaria paz aos corações daqueles homens. E é assim que ele faz conosco. Então, irmãos, veja, Jesus não tirou aqueles homens daquela casa onde se escondiam, mas lhes deu propósito de vida, capacitação pelo Espírito Santo, para que por fé eles pudessem agir. Irmãos, eu conclamo nessa noite, vamos sair dessa prisão, irmão. Vamos sair dessa prisão onde você se trancafiou por causa dos seus medos. Vamos sair desse lugar onde nós nos acuamos e nos escondemos. Vamos dar um passo pela fé e vamos agir. Vamos, irmãos, por fé, ainda que assombrados pelos males dessa vida, ainda que temerosos pelas dificuldades dessa vida, vamos viver Cristo e vamos anunciar Cristo. Sabe por quê, irmão? Guarda isso no seu coração. Tem mais gente precisando dessa paz por aí. Tem mais gente precisando saber que Jesus ressuscitou. E quer saber de uma coisa? Você precisa contar isso para essas pessoas. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, clamamos ao Senhor nessa